Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo bíblico. Hoje nós estamos dando sequência ao Sermão do Monte e às Bem-aventuranças. Ao preparar esse estudo, eu até pensei, antes de começar a preparar, da gente avançar bem, chegar na luz do mundo, sal da terra, mas eu preferi que a gente fizesse esse estudo um pouco mais mastigado, com um pouco mais de calma, um pouco mais de informação. Então nós finalizaremos somente as bem-aventuranças, falaremos de uma bem-aventurança, que ela engloba 3 versículos, então espero que vocês gostem e que comece o nosso estudo de hoje. Bom, queridos, então nós daremos sequência ao Sermão do Monte. Nós terminaremos hoje as bem-aventuranças e não sei se é bom ou ruim dizer isso, mas nós só terminaremos as bem-aventuranças. A última bem-aventurança, a gente vai falar de uma bem-aventurança que são 3 versículos e tem muita coisa importante e muito legal aqui pra gente falar. O versículo 10, que é a última bem-aventurança, ela fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma afirmação importante, uma afirmação que a gente precisa prestar atenção, porque todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, vão sofrer perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça, da pureza, e que ao mesmo tempo se recusam a se associar às coisas do mundo, à sociedade pecaminosa, e com o modo de vida dos crentes mornos, na verdade, vão sofrer impopularidade, vão sofrer rejeições, sofrerão críticas. Então, isso é uma coisa que já tem que saber desde então. Não somente o mundo, a gente vai falar dessas duas vertentes, não somente o mundo, mas os crentes mornos, nós teremos impopularidade, nós teremos rejeições e críticas dessas pessoas. Isso é uma coisa normal. Deus é tão criterioso nisso, porque lá em Apocalipse ele fala, porque não és frio nem morno, vomitar-te-ei da minha boca. Se eu não me engano é Apocalipse 3,16. E ele fala: quem dera fosse frio ou quente, porque morno, o Senhor não quer ninguém morno, aquela mornidão, aquilo que a gente já sabe, aquela coisa, a pessoa que só esquenta banco de igreja, a pessoa que vai lá para a igreja só reclama, nada tá bom. Então essas pessoas também entram nesse nicho de pessoas que vão criticar aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus, que estão crescendo ministerialmente, espiritualmente, em todas as áreas da vida. E o mundo, ele vai, obviamente, nos mover perseguição e oposição contra nós. Mateus 10, 22 fala: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Também tem alguns outros textos que falam sobre isso, sobre essa rejeição. Na verdade, tem vários textos que falam sobre essa rejeição. E também, como eu já falei, às vezes, da parte de membros da igreja. Tem vários textos também que falam, que dão a entender isso. Eu peguei um aqui de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16, que fala: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. De modo geral, os estudiosos concordam que os versículos 11 e 12, os subsequentes desse capítulo, eles são uma espécie de elaboração dessa bem-aventurança, ou talvez até uma aplicação da sua verdade, da mensagem aos discípulos. À primeira vista, essa bem-aventurança ela parece, obviamente, ser muito diferente de todas as outras, porque não se trata de uma descrição positiva do crente, mas de um relato que muito provavelmente será o resultado das virtudes anteriormente mencionadas, das bem-aventuranças anteriormente mencionadas. Principalmente por causa daquilo que o crente é, conforme a gente tem visto. Então, essa questão de como nós somos, e como a gente vai seguir de acordo com as outras bem-aventuranças, e lembrem-se, a gente vai falar bastante disso, vamos bater nessa tecla, essa sequência lógica, então isso vai ser só um resultado. E é interessante a gente observar que essa bem-aventurança, ela segue imediatamente após a bem-aventurança dos pacificadores.
E em certo sentido, em vista do crente ser um pacificador, ele é perseguido. E a gente pensa, poxa, mas como? O cara é um pacificador e ele é perseguido? Sim, infelizmente é assim. Jesus foi o maior pacificador de todos. Ele foi muito perseguido, foi a pessoa mais perseguida, né? E um outro ponto importante, né, que nos interessa é a promessa vinculada a essa bem-aventurança. Porque ela é a mesma promessa ligada à primeira bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados, lá no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, isso serve de prova, né, adicional do fato que essa última bem-aventurança tá de acordo com a primeira, né? Então ele fecha um ciclo, eu poderia dizer assim. Então a gente começa e termina pelo reino dos céus. E o Senhor, ele começou e terminou com essa promessa com o intuito de nos impulsionar, de impulsionar os seus ouvintes, de que o fato mais importante é realmente esse, o de ser membro do reino dos céus. Então tudo é o reino dos céus, tudo é essa nossa visão, tudo tem que ter esse caráter, tudo tem que ter essa perspectiva. E novamente a gente encara uma bem-aventurança que possui uma das maiores provas de fé. Essa é tensa, essa daí é uma das maiores provas de fé que se tem. A própria maneira, né, da bem-aventurança, ela se trata de uma descrição positiva, tanto quanto nas bem-aventuranças anteriores, apesar de ser com uma forma mais indireta, né, levando em conta que as anteriores elas são diretas na nossa vida. Então ser pacificador, ser humilde de espírito, ter fome e sede de justiça, essa ela é um pouco mais indireta. Embora seja uma das mais profundas e penetrantes, né? E eu creio que essa é a que mais nos espanta, no bom sentido da palavra, porque nos leva a um lugar de reflexão acerca da nossa vida cristã, nos confronta, né, nos obriga a nós nos perguntarmos se estamos dispostos a passar por esse sofrimento e perseguição. A gente começa a considerar o fato de que a bem-aventurança anterior, né, o pacificador, já sofre em diversos momentos para que o Senhor seja exaltado e glorificado, e aí você vai ser perseguido, né? E é exatamente por isso que, como nós temos comentado aqui, desde o começo das bem-aventuranças, elas têm um motivo e uma sequência lógica, além do fato de ser uma completa descrição do crente. E não são atitudes que nós podemos fazer sozinhos, mas é uma descrição daquele que reflete a glória de Deus. É aquele que está com o Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que tem comunhão com o Senhor, vai ser uma descrição dessa pessoa. Porque o crente precisa ter todas essas bem-aventuranças. Elas são um conjunto, algo único e exclusivo, e semelhante ao fruto do Espírito, né? A gente fala tanto lá de Gálatas 5 que o fruto do Espírito, ele está no singular. Então não são os frutos do Espírito, então você vai ter um fruto aqui, um fruto ali, não. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele tem todas essas coisas. É como uma fruta com várias sementes, então uma maçã lá, tem meia dúzia de sementes na maçã. Então a maçã, ela tem todas aquelas sementes, aquelas sementes elas não são separadas, né? Então é um fruto com várias peculiaridades, e aqui não é diferente, tá? Como a gente falou, não há como alguém ser perseguido, né, se não for um pacificador. Então o pacificador, ele vai ser perseguido, né, e todas as qualidades que nós teremos como crente, a descrição da nossa vida vai resultar em perseguição, porque senão não é a primeira bem-aventurança. A primeira começou, Jesus começou a ensiná-los dizendo, aí começa, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, os humildes. Depois de tudo isso, quando você tem essa lista, quando você é uma dessas pessoas, você vai ser perseguido por causa da justiça. A gente precisa também entender que nós não lemos aqui que os bem-aventurados serão perseguidos por faltarem sabedoria, por ter dificuldade na vida cristã, serem indivíduos difíceis, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de testemunhar, por serem fantásticos, por serem pessoas zelosas, por defenderem alguma causa. Não está escrito. Então o elemento que importa a gente enfatizar aqui nesse versículo é a expressão por causa da justiça. A gente não lê
só bem-aventurados os perseguidos, e sim bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então lembra a fome e sede de justiça que a gente falou? Que é um versículo que as pessoas usam como pretexto. Ah, não, eu quero justiça, fizeram contra mim, eu quero a justiça de Deus. Não, e a gente tem que entender que essa justiça é a nossa justificação que nós precisamos buscar no Senhor, né? Nós somos justificados pela morte dele na cruz, nós somos santificados. Então a gente precisa ter sede por essa justiça. E aqui aqui é só um relato, né, dessa bem-aventurança, não só dos que têm fome e sede de justiça, mas de todas. Mas pela palavra a gente consegue identificar dessa forma, né? Porque a justiça a justiça pela qual nós somos perseguidos é o próprio Jesus Cristo. Então é importante a gente entender que nós precisamos estar, na verdade, desvencilhados da nossa antiga natureza, que o Deus abomina, Cristo abomina, e a justiça abomina. Então a gente precisa receber uma nova natureza, uma natureza que ame o bem, uma natureza que ame a Cristo, e por isso vá se tornando semelhante a Ele. Se a gente tão somente tenta imitar Jesus, o mundo vai elogiar, provavelmente. Mas, se você procura se tornar como Jesus, o mundo vai nos odiar. Filipenses 1, 29, Paulo fala: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Isso é importante. Eu separei aqui uma tabelinha com comparativos de valores do mundo, né, valores de Jesus, nas bem-aventuranças, e valores do mundo, né? O que é ser bem-aventurado no mundo? Então, por exemplo, quando você fala, quando nós falamos, bem-aventurados os pobres de espírito, o mundo, obviamente, não concorda com nenhuma delas, mas eles vão pensar o quê? Bem-aventurados os autoconfiantes, os competentes, os seguros de si. Já no outro versículo, bem-aventurados os que choram, os valores do mundo são bem-aventurados os caçadores de prazer, os hedonistas, os bem-apessoados. Nos bem-aventurados os humildes, no mundo, bem-aventurados são os que são orgulhosos, os que são poderosos, os que são importantes. Comparação dos que têm fome e sede de justiça, são os bem-aventurados os satisfeitos, os bem-ajustados, os práticos. Na comparação com a bem-aventurança dos misericordiosos, os valores do mundo falam, né? Bem-aventurados os justos aos seus próprios olhos, os capazes de cuidar de si mesmos. Já com os puros de coração, os valores do mundo são bem-aventurados os adultos, entre aspas, né? Os maduros, bem-aventurados os sofisticados, bem-aventurados os de mente aberta ou os liberais, né? Você precisa ser purinho de coração, você tem que ter a mente aberta, você tem que ser liberal, né? Na penúltima bem-aventurança dos pacificadores, bem-aventurados os competitivos, os agressivos, né, os que batalham por si. Em comparação a essa última, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os valores do mundo são bem-aventurados os adaptáveis, os populares, os que não põem em risco sua situação de conforto, né, que estão sempre ali no conforto, são aquelas pessoas que não querem entrar em confronto com ninguém, né? Querem ser só ali, tá na zona de conforto. Imagina que eu vou ser perseguido, eu vou fazer aqui do meu jeito. E a gente vê o crente morno, é muito comum isso acontecer. É tão engraçado que antigamente, né, se falava, eu sou católico não praticante. Hoje em dia é muito comum se não usar essa expressão, mas se vê, eu sou evangélico não praticante. É quase como isso. Eu sou evangélico, mas eu bebo, fumo, eu traio, eu adultero, né? Eu fornico, enfim, eu tenho ódio dos outros, eu faço mal, eu roubo, eu sonego, enfim, tantas coisas que são feitas, mas você vai lá na igreja, né, pra pagar, talvez, né? Eu lembro uma pessoa falou, uma pessoa falava assim, né, de uma outra pessoa, né, de outra religião. Fala assim, poxa, o fulano vai lá toda semana para pagar os pecados da semana, né? Tipo, a pessoa é tão ruim, vai pagar os pecados da semana. Por isso que vai uma vez por semana na igreja. E a gente não pode aceitar isso, né? A gente não pode aceitar que nós, como cristãos, protestantes, evangélicos, crentes, seja lá como a pessoa quiser chamar, nós não podemos pensar dessa forma. Se nós estamos indo, aliás, poxa,
que desperdício de vida, né? Você tá ali na mornidão, poxa, você não tá vivendo nada, você não tá vivendo plenitude com o Senhor, você não tá vivendo nada. Tanto que Jesus fala, né? O Pai fala, lá no Apocalipse, como a gente disse, melhor que fosse frio do que se fosse morno. Quem dera! E quando eu li isso a primeira vez, me espantou. Mas já Deus falou, quem dera fosse frio ou quente. Poxa, eu fiquei pensando nisso. Poxa, Deus, você preferia que a pessoa fosse totalmente desgarrada do que estar ali na mornidão? E a gente vê, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo exortando os coríntios, condenando ali as práticas que eles faziam. E é exatamente isso, eu depois fui entendendo, né? Então isso é bastante importante. A gente precisa buscar o Senhor e viver com Ele independente do que a gente vai passar. Tão grande o número de pessoas que, poxa, sofrem perseguição e permanecem firmes, mas em contrapartida também é muito grande o número de pessoas que quando sofrem perseguição cedem a tudo, né? As pessoas nem sabem que são crentes, ou acham que é um crente qualquer, né? Muitas vezes em trabalho isso é muito comum, né? E aí você vê a falta de vida íntima com o Senhor, e isso é o que faz toda a diferença. Indo para os versículos 11 e 12, né? São a sequência dessa bem-aventurança. Ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então a gente está vendo aqui uma sequência, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro é que essa não é a última bem-aventurança, tanto que ele fala exatamente a mesma coisa, né? Você pega o começo do capítulo 10, do versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguindo. Então é a mesma bem-aventurança, tá? Ele só está explanando um pouquinho. E como a gente falou, esses dois versículos eles são uma extensão, né, dessa declaração. Eles ampliam e eles aplicam a bem-aventurança às condições particulares, não só dos discípulos ali na época, né, Jesus já deixando os alerta, mas também para nós. E em certo sentido, a gente pode dizer que essa amplificação da última bem-aventurança acrescenta algo importante no seu significado e, obviamente, dessa forma, ressalta determinadas outras verdades que diz respeito ao crente. Nessa amplificação, se pode reconhecer que o crente, em si mesmo, tal como ele é o reflexo, né? Na verdade, é o reflexo de como ele é, de como ele deve ser. Mas também a gente pode reconhecê-lo através das reações a diversas coisas que sucedem a nós nessa vida e nesse mundo. Então a resposta é importante, né? Certas afirmações positivas sempre podem ser feitas a respeito do crente. Mas a gente pode perceber também, quando a gente observa no contato com as outras pessoas e no comportamento relativos a elas, esse reflexo, né? Então, quando ele fala ali, regozijai-vos e exultai, né? Porque grande é o vosso galardão, assim perseguindo os profetas antes de vós. Então ele já está dando um alerta. E eu vejo que existem 3 princípios concernentes ao crente que emergem muito claramente daquilo que o nosso Senhor nos mostra aqui. O primeiro princípio desses o crente ele é diferente de todos que não são crentes. Isso é uma coisa que precisa deixar claro. E a mornidão do crente, ele se iguala aos valores mundanos. Na verdade, como a gente já falou várias vezes aqui, vocês sabem que eu sou repetitivo, mas no sentido de enfatizar, o Senhor até condena mais e acha pior o morno do que o frio, né? O crente do que o incrédulo. Então, eu vejo que esse é o princípio que o Senhor queria frisar ali. Acima de qualquer coisa. Ele quer mostrar que o incrédulo, ele se inclina por perseguir, por difamar o crente com toda espécie de falsidade. E nós somos diferentes. O crente ele não é alguém parecido com o mundo. Ele
não tem poucas modificações, ele é alguém essencialmente diferente. O crente morno tem algumas pouquinhas diferenças, mas o crente verdadeiro, o crente quente, ali de Apocalipse 3, ele possui uma natureza completamente oposta à do mundo, completamente oposta, inclusive, à do crente morno. O segundo princípio que a gente quer enfatizar aqui é que a vida do crente, ela é controlada e dominada por Jesus. Ela é dominada e controlada pela lealdade a Cristo, pela preocupação em fazer tudo pela causa de Cristo. O motivo grande da perseguição é que o objetivo de todo crente, ou pelo menos, convenhamos, deveria ser, é viver para Cristo e não para si mesmo. Não se preocupar com os seus próprios motivos, com a sua própria vida. Esse é um aspecto peculiar que envolve as perseguições sofridas pelos crentes. E elas são experimentadas exclusivamente por amor ao Senhor. O nosso desejo é viver toda a vida para a glória daquele que morreu em nosso favor, daquele que redimiu nossa vida, nossos pecados e nos trouxe de volta à vida, a vida que a gente tinha perdido. A terceira característica geral do crente é que a sua vida deveria ser controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. Isso é muito, muito, muito interessante. Mais uma vez, a gente vê essa óbvia diferença entre o crente e o incrédulo. Porque o crente, o crente quente, ele vai ter uma vida controlada por esses pensamentos. Ele vai só pensar no mundo vindouro. O incrédulo, ele faz de tudo para não pensar sobre o fim do mundo, sobre o mundo vindouro, né? O fim, não necessariamente o apocalipse, mas o fim do seu próprio mundo. E essa é a explicação moderna, né? Essa explicação toda, né? É uma mania que os incrédulos têm de buscar os prazeres e não pensar no mundo vindouro. Engraçado, né? Tentem conversar com alguém que não é crente da morte. As pessoas têm pavor, as pessoas não gostam nem de pensar. Imagina, se for pensar, eu não vou nem dormir. E para nós isso é glória. É glória. Obviamente que a gente não deve olhar e pensar, acho que eu já falei nesses estudos de Mateus, se eu não estou enganado. Se não foi em algum outro. Mas a gente tem que viver essa vida o melhor dela que a gente pode. Mas a gente não pode esquecer o futuro. Lá em Isaías 1,19, o Senhor fala, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. João 10,10 fala, Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, é para nós gozarmos dessa vida. Isso é importante, e não pegar aquele versículo de Paulo lá que ele fala, viver é Cristo e morrer é lucro, e como se Paulo estivesse pedindo a morte, estivesse querendo morrer e não quisesse mais viver nesse mundo. Não, mas obviamente o viver é Cristo no sentido de, poxa, vou viver para a glória de Cristo, vou levar o maior número de pessoas. É isso que é a vontade do Senhor. Então, os incrédulos, eles têm um esforço hercúleo, né, para barrar o pensamento, para barrar todas essas ideias da morte do mundo futuro. É muito típico das pessoas que não creem no Senhor. E nada existe, como eu já falei, nada existe que ele odeia mais do que falar dessas coisas. O crente é um homem, uma pessoa que medita muito nessas realidades e fixa nela os seus pensamentos. Então, esses fatores, né, e controladores de toda a nossa vida, de toda a perspectiva que a gente tem da nossa existência, elas precisam estar focadas, né, no mundo vindouro. Tanto que se você for falar com um crente morno e que ele não tem certeza da salvação, ele também não vai gostar de falar disso. Até mais do que o incrédulo. Ele vai gostar, na verdade, vai gostar menos do que o incrédulo, porque ele sabe da condenação que pode existir. E é louco isso, né? É louco a gente pensar que... obviamente, se vocês também tiverem a experiência de falar com alguém que está longe do Senhor, essa pessoa tem pavor de pensar no futuro, de pensar na morte.
E a gente tem que pregar isso, pregar o mundo vindouro justamente para conscientizar também essas pessoas, né? Isso é muito importante. Já as bênçãos da vida cristã, elas foram prometidas exclusivamente àqueles que obedecem às condições impostas. E sempre há uma condição vinculada a cada uma dessas promessas, como a gente viu, né, nessas bem-aventuranças. E a condição ligada a essa promessa é que, sob hipótese nenhuma, essa perseguição deve ser motivada por causa daquilo que nós somos, como homens naturais. Pelo contrário, o motivo tem que ser como nós somos, como novos homens em Cristo. Então, o crente não deve retalhar. É dificílimo nós não desejarmos revidar e conter os nossos próprios impulsos. É mais difícil para alguns, obviamente, do que para outros. Mas a gente tem que pensar sempre, poxa, o nosso Senhor ele não revidou. E como seus seguidores, nós devemos ser semelhantes a Ele. Paulo falou, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus. Tudo bem, Deus fala, sejam santos porque eu sou santo, né? Pedro, lá na carta de Pedro, fala isso. Mas eu gosto mais dessa expressão de Paulo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Porque, puxa, ser imitador de Deus é uma loucura. É louco a gente pensar isso, como a gente tem que ser imitador de Deus. E se a gente for retalhar as coisas que nós sofremos, é se mostrar igual ao homem natural. O homem natural sempre retruca na mesma moeda. É instintivo. Ele procura se autopreservar e buscar os seus direitos. Ele quer reivindicar sim os seus direitos. O crente, todavia, ele é diferente na natureza, na essência. E por essa razão é importante nós também agirmos de outra maneira em comparado ao incrédulo. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em relação a isso. Bem recente. A Jaqueline olhou assim pra mim assim, com uma cara tipo, que é isso? O que ele vai falar? Mas antes, eu quero ler um texto muito bom sobre isso, e que a gente pode analisar e entender como que nós precisamos agir e ser de fato, né? Eu tentei pegar, confesso que eu tentei pegar uma parte do texto para não ficar muito grande, mas é tão importante esse texto que eu peguei ele inteiro. É um capítulo inteiro, eu vou ler aqui, mas vale muito a pena porque vale a pena a gente meditar em tudo que esse capítulo fala. O bom dele é que ele não é muito grande. Em 1 Coríntios 2. Paulo diz o seguinte, prestem atenção em cada detalhezinho desse texto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha como ele já fala. Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. No verso 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Olhem, prestem bastante atenção a partir daqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, não
nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olhem esses dois próximos versículos, o 14 e 15. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. E último, pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu até quero salientar aqui, eu peguei outras duas versões. Esse texto aqui está na ARA, né, ao meio da revista atualizada, e o verso 15 dele, vou repetir, diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu peguei outras duas versões, a NVI e a NVT, porque eu acho que é mais claro. Às vezes eu acho que a gente pode se perder e se confundir nessa questão de julgar, né? Então a NVI fala o seguinte: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Na NVT, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Então, são versões um pouco melhores, eu acho, para a gente poder ter essa compreensão, porque às vezes pode confundir, principalmente na segunda parte do versículo 15, na RA, que fala, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, como se ele estivesse acima de todas as coisas, né? E não é esse o sentido. É que por ninguém ele é discernido porque é um ser espiritual, né? Quando o homem é espiritual. E qual que foi essa situação que aconteceu, né? Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de brincar, né? Eu gosto de tirar sarro, eu gosto de brincar com os outros, né? Eu e a Jaque, a gente não passa um dia sequer sem dar risada da cara um do outro. É realmente isso, a gente ri um do outro mesmo. E eu brinquei com uma pessoa esses dias, e aí eu falei só com a pessoa, né? Uma brincadeira interna, aquelas coisas, né? E aí de repente várias outras pessoas souberam dessa brincadeira. E isso me deixou de certa forma triste, assim, né? Poderia dizer. Porque eu falei, poxa, era uma coisa interna, né? Uma coisa particular. E aí de repente todo mundo tá sabendo. E aí nessa hora, quando você fica triste, quando você fica irritado, a tua ideia e a tua vontade é de repente, pô, chegar e falar um monte, né? Devia ter... Pra que isso, né? Uma coisa interna, a gente tava brincando. Enfim, e eu acho que nesses momentos a gente deve pensar, poxa, o que o senhor faria no meu lugar? Obviamente que a nossa vontade é responder assim. E quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei, né? No último domingo, o pastor Digão, da igreja de Florianópolis, né, ministrou na sede, e ele falou, né? Ele contou a história das corridas que ele faz, e aí ele ficou super revoltado que as pessoas queriam que ele continuasse, que ele tinha desistido. Não, continua, pastor, continua. Ele ficou revoltado, brigou com todo mundo, lá o pessoal da igreja, com a mulher e todo mundo, enfim. Mas aí a pastora, a mulher dele, mostrou o vídeo do filho falando, pai, não desiste, né? Você pediu pra eu gravar esse vídeo, permanece, eu quero essa medalha e tal. Então, ele olhou e falou, poxa, eu não posso desistir, eu não posso me comparar, né? E eu atribuir, né? E parafraseando, né? Não só a fala dele, mas a história, aplicando aqui, poxa, ele não poderia desistir, largar tudo. E não era justo, como ele falou, ser grosseiro ali, né? Ele não usou essa expressão, mas ele falou, fiquei bravo, briguei com todo mundo. Então, por que a gente tem que fazer assim? E aí ele pediu perdão ali, foi pra todo mundo falar, que tá difícil, né? 100 quilômetros de corrida, então, é complicadíssimo. Então a gente tem que pensar, como que eu ajo, né? Como que eu tenho que agir? Como que o Senhor faria no meu lugar? E às vezes você abençoa pessoas. E esse caso que eu estou contando tem uma coisa específica que eu sempre faço para abençoar a pessoa. E a pessoa criticou até o que eu faço para abençoar. Poxa, não, mas você é chato e tal. Tudo bem que você é chato é uma coisa normal, né? Isso é uma coisa que eu já sei.
Tanto que eu falo, 99% dos parabéns que eu recebi foi falando, você, parabéns, eu te amo e você é chato. É normal isso. Até a Jaque perguntou, mas você não... Eu falei pra Jaque, me revoltei, vou mudar, brincando, né? Ela falou, mas você é assim, você não gosta de ser chato? Eu falei, gosto, claro que eu gosto, é meu prazer ser chato. A Ká tá falando que eu não sou não, mas é normal, os posts no Instagram foram só de chatice. E às vezes a gente, eu fazendo bem pra uma pessoa, e realmente não é uma coisa que tem como interpretar como ruim, não. Sabe aquelas coisas, é como se, não é isso, mas é como se eu chegasse pra alguém e falasse, ô fulano, ô Jaque, vem cá, vamos orar, quero orar por você, então toda vez eu vou orar por você. É como se a pessoa estivesse reclamando de uma coisa dessa. E aquilo, então foram duas situações que eu falei, puxa, primeiro a brincadeira e depois essa situação, eu falei, Deus, né? Às vezes a gente fica triste, fica revoltado mesmo, a gente quer falar um monte, é normal isso. Só que a gente tem que pensar o que Jesus faria. Jesus, ele simplesmente continuaria abençoando ao invés de revidar. Jesus, quando ele foi questionado, e isso é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso na palavra, quando Jesus foi questionado lá pelas autoridades, ele simplesmente se calou. Ele não deu satisfação. Ele não se justificou. Ele não falou, não, mas olha, mas eu não fiz nada, vocês não têm do que me condenar. Pilatos falou, a gente não tem do que condenar esse homem, mas Jesus, ele se calou. Então, como que nós devemos agir? Nos versículos 14 e 15 que eu salientei, são para a gente pensar nisso. Quem nós somos, o que nós temos feito, como nós temos reagido. A militância, né, entre a carne e o espírito, ela é constante e diária nas nossas vidas. Então, vou repetir os versículos 14 e 15 para a gente poder entender. Né? O versículo 14 fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então muitas vezes você vai ser perseguido. Às vezes por pessoas próximas, às vezes por pessoas que você ama, por pessoas que até te amam. Mas você vai ser perseguido. Mas no versículo 15 Paulo fala, quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Então se nós somos seres espirituais, nós vamos saber discernir. Isso é poderosíssimo. Quando eu falei da militância, né, da guerra, da briga entre a carne e o espírito, há muitos anos, eu acho que deve fazer mais de 10 anos, se eu não estou enganado, eu ouvi uma ministração do pastor Eric Viana, né, lá da Bola de Neve de Santos, falando sobre esse texto de Gálatas 5. E marcou aquela ministração. Foi simples, mas foi direta. Né, ele falando que nós temos dois tanques dentro de nós. E nós temos que encher mais o tanque do espírito do que o tanque da carne. E obviamente o tanque que nós alimentarmos mais, que nós enchermos mais, é o que vai ficar mais evidente. Ou seja, o tanque do espírito nós temos que sempre deixar mais cheios do que o tanque da carne. Como nós temos alimentado? Você tem lá as obras da carne e o fruto do espírito. O que nós temos feito? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Eles se opõem, como diz o texto. Gálatas 5, eu não lembro o versículo, talvez seja o 17. Então, como que nós temos feito isso, né? É importante a gente analisar o que a gente tem alimentado mais. Eu vendo um programa de debate teológico recentemente, um pastor citou esse texto e ele falou, são como se fossem dois cachorros, né? Qual cachorro que você vai alimentar e soltar, né? Vai ter que deixar o cachorro mais espiritual, né? Solto, né? Porque ele vai fazer as coisas certas. O cachorro da carne, ele vai só consumir, enfim. Mas são coisas que a gente tem que pensar e analisar muito, muito bem. Então, é isso que significa ser crente. Quando alguém, ou quando você estiver sendo perseguido, e os homens estiverem falando qualquer falsidade contra você, só regozija, se exulta. Para o homem natural isso é simplesmente impossível. O homem natural nem sequer consegue dominar o seu espírito de retaliação. O homem natural, menos ainda, pode se desfazer daqueles ressentimentos.
Então, regozijar e exultar sobre tais circunstâncias é algo acima da nossa capacidade. Só que é justamente para isso que o crente foi chamado. O nosso Senhor, ele afirmou que nós devemos nos tornar semelhantes a Ele. O autor da Epístola aos Hebreus expressa de forma bem interessante, né, e bastante relevante isso. Hebreus 12, dos versos 1 ao 3, fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Interessantíssimo esse texto, muito relevante, diga-se de passagem, porque nós temos que seguir como Jesus. Não podemos nos fatigar, né, como fala aqui, desmaiando em vossa alma, só porque nós estamos sofrendo oposição. E graças a Deus que estamos sofrendo oposição. Toda vez que você não estiver sofrendo oposição, fica preocupado. Analisa a sua vida, porque se você não está sofrendo oposição, talvez você deu uma baixada ali, saiu do quente, deu uma esfriadinha, chegou no morno. Isso é perigosíssimo. E por que o crente deve regozijar e exultar com a perseguição? Primeiro porque a perseguição que o crente sofre é por amor a Cristo. E é a prova de quem e do que o crente é. Outra coisa, se você descobrir que está sendo perseguido e injustamente acusado pela causa de Cristo, então vai saber que você se assemelha a todos os profetas e todos os servos do Senhor que foram perseguidos, né? E agora se encontra na companhia dele, jubilando na glória celestial. Filipenses 1,19, né, a gente já falou desse texto, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então a gente tem que glorificar. Um outro motivo pelo qual se regozijar e exultar é importante é que essa perseguição também é prova de que o nosso destino está certo. Se você tem certeza da tua salvação, você vai estar sendo perseguido. Isso é fato. Então vamos examinar essa particularidade por um ângulo, tá? A harmonia, né, em harmonia com esse argumento, toda a minha perspectiva a respeito daquilo que acontece comigo deve ser governada por essas três considerações. Primeiro, a percepção de quem eu sou, a consciência do lugar para onde eu estou indo e o meu conhecimento daquilo que me espera quando eu chegar lá. Segundo aos Coríntios 4, 17 e 18 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós somos novas criaturas, a gente tem que ter essas três perspectivas. A resposta que consta na Bíblia parece ser que os próprios galardões são obtidos mediante a graça divina. Mas isso não significa que a gente mereça ou seja digno de salvação. A gente já falou bastante disso também. Só que parece que Deus simplesmente, né, e isso é muito bom, a gente tem que ficar feliz com isso que parece, que Deus nos trata como um pai. Um pai qualquer, ele fala para o seu filho que quer que ele faça isso ou aquilo, né, e o dever do filho passa a ser cumprir o que o pai falou. Só que o pai chega e fala: olha, filho, se você agir bem, você vai ganhar uma recompensa. Não é que a criança mereça a recompensa. Tudo é dado gratuitamente. Porque tudo é expressão de amor do pai. Então Deus, em semelhante modo, na sua graça infinita, Ele inclui tudo no pacote, nos encorajando, nos enchendo, né, de amor, nos enchendo de gratidão. E não é que alguma pessoa um dia vai conseguir merecer o céu. Não. Só que o ensino sobre os galardões afirma que Deus recompensa gratuitamente.
Tanto que quando ele fala aqui em recompensa no versículo 12, ele fala, ó, vou ler desde o 10 de novo, em Mateus 5, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então também não é uma troca. Ah, eu vou ser perseguido, vou ficar feliz por ser perseguido só porque eu vou ter um galardão. Não. Ah, então eu vou buscar ser perseguido para ter galardão. Não. Isso é uma consequência, é a graça. Então a consequência de ser um crente verdadeiro, seguindo todas as bem-aventuranças, é que você vai ter a última bem-aventurança, vai ser perseguido. Mas em contrapartida, sendo quem você você tendo essa lista do caráter, você sendo o crente descritivo nas bem-aventuranças e também sendo perseguido, o Senhor vai galardoar, Ele vai abençoar, Ele vai recompensar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o texto aqui, né, Hebreus 11:6, ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então percebe que eu não consigo fazer isso pela minha própria força. Eu preciso ter fé, porque com a fé eu vou agradar a Deus, e eu me aproximando de Deus, eu preciso crer que Ele existe. Ou seja, eu só serei galardoado se eu for um crente verdadeiro. Se eu for o crente descrito ali nas bem-aventuranças. E o crente é uma pessoa que deveria viver sempre pensando no fim da carreira. Não convém ao crente fixar os olhos nas coisas que são visíveis, mas sim naquilo que é invisível. Olha que interessante em Hebreus 11, esse texto que a gente estava lendo, mas lá no hall da fé, né, do versículo 25 ao 27, 24 ao 27, quando ele fala de Moisés, ele fala assim, ó, pela fé Moisés, quando homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Texto maravilhoso. Em aos Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3, fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morremos para esse mundo. E quando as pessoas talvez forem grosseiras, cruéis, zombadoras, quando nós somos perseguidos, isso é o que a gente deve dizer a nós mesmos. Pensar, puxa, que gente infeliz é essa, fazem essas coisas porque não conhecem a Cristo. E porque não compreendem a nós, não compreendem a nossa vida. Porque são pessoas naturais, como diz lá em 1 Coríntios 2,14. E para finalizar, eu queria trazer um texto de Filipenses 1, do 21 ao 24, que ele fala assim, portanto, porquanto, para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então Paulo ali está falando que é melhor permanecer na carne. Ah, ele tem o desejo de ir para Cristo? Legal, eu também tenho o desejo de ir para Cristo.
mas é importante nós estarmos aqui, é necessário permanecer na carne, ele fala. Se vocês depois tiverem curiosidade de ler o capítulo 1 de Filipenses, ele vai falar bastante disso. A gente usou 2 vezes aqui Filipenses 1:29, mas é importantíssimo. Então sim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas a gente não pode pensar só no morrer é lucro. O viver é Cristo. Então, independente das perseguições que nós soframos, nós temos que ter a mente no alvo. E entender que essas coisas são passageiras, mas entender que se nós estamos sendo perseguidos e incomodando outras pessoas, quantas mais outras pessoas nós estamos impactando positivamente para trazê-las para Cristo e para mostrar quem realmente Jesus é e o amor verdadeiro de Deus. Que legal esse estudo de hoje, né? Eu sempre falo isso quando eu termino, mas é muito bacana, porque é importante a gente fazer mastigadinho, como a gente falou, né? Como eu falei no início, que essa seria a nossa ideia com esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha acrescentado algo na sua vida. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, com as pessoas que você acha que vão curtir, porque as bem-aventuranças são uma riqueza, né? E não à toa que Jesus começou o seu sermão do monte, o seu principal sermão, com elas. Então eu espero que você tenha gostado e aguardo você aqui na próxima semana para mais um vídeo, para mais essa continuidade dos estudos do Sermão do Monte, tá bom? Um beijo no coração de todos e Deus os abençoe.